Olá! Hoje eu quero te levar para um local que me trouxe paz, gratidão e aquele sentimento de presença que a gente não encontra em qualquer canto por aí. Estou falando de um dos picos mais altos do Alabama. Vamos lá me acompanhar nessa jornada? Enquanto eu caminhava, vários pensamentos vieram à minha mente, principalmente nessa minha trajetória como imigrante, saindo do Brasil, morando aqui nos Estados Unidos há 8 anos, e eu fiquei imaginando, né, toda a pressão que eu sofri lá no início, né, por estar aqui e ter que mostrar uma vida de luxo, de marcas, de ostentação, e isso nunca fez sentido para mim. Eu acredito no poder da natureza de Deus, na paz, na alegria, no viver o agora, sem ter que esperar por um tempo determinado da minha vida. Então, todo mundo sabe que aqui nos Estados Unidos a carga horária ela é muito extensa, as pessoas trabalham muito e ter esse momento de parar, de respirar, de me conectar comigo, com a natureza, com as bênçãos de Deus, é de fato a minha felicidade. Eu percebo que o assunto imigração, morar fora do Brasil, ainda é muito romantizado, ou ele vem acompanhado de muitas críticas e pressão em cima da vida do imigrante. Eu, por exemplo, quando decidi ficar aqui nos Estados Unidos, que casei com o Joe, eu ouvi comentários tipo: ah, vai trabalhar agora limpando a privada de americanos, deixou a sua carreira para trabalhar no McDonald's dos Estados Unidos, comentários pejorativos em relação a trabalho. Então, de uma certa forma, essas pessoas criam uma expectativa que é tão somente delas para que o imigrante dê resultados. Por outro lado, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu descobri que também é uma pressão muito grande em relação à própria comunidade brasileira, de muitos brasileiros falarem: olha, você chegou agora nos Estados Unidos, você tem que juntar grana, você tem que ter dinheiro. Portanto, você pode fazer qualquer trabalho que tiver à sua vista, e aí as pessoas começam a trabalhar muitas horas mesmo, tipo 15 horas, 18 horas, 7 dias por semana, trabalhando em locais muito pesados, que com certeza compromete a saúde física e também a saúde mental. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive, depois que eu respirei, que eu casei, eu comecei a decidir qual seria o meu caminho aqui no país. Faria sentido para mim trabalhar 18, 15, 20 horas por dia, 7 dias da semana, tão somente para o sonho americano, né, que todo mundo fala, trabalhe duro para o sonho americano? Será que isso fazia sentido para a minha vida? E para ter as respostas que eu precisava, eu comecei a conversar com muitos brasileiros que já estavam aqui há 15, 20 anos, para me falar exatamente qual era a expectativa deles quando eles chegaram, o que tinha acontecido na vida, né? Que caminho tinha sido trilhado aqui em relação à carreira, em relação ao trabalho, e quais eram as alegrias e as frustrações, os medos. Eu fui conversar com essas pessoas. E ouvi relatos de pessoas que não puderam voltar para o Brasil porque chegaram aqui nos Estados Unidos e ficaram fora de status. Ouvi relatos de pessoas que conseguiram construir uma carreira aqui nos Estados Unidos, tinham o seu trabalho e que trabalhava tanto que não conseguia ter uma folga para ir ao Brasil. Pessoas que me falaram da frustração de perder pai, de perder mãe, parentes mais próximos, amigos, e não conseguir se despedir dessas pessoas. E fui ouvindo e abrindo a minha mente para o que realmente é importante para mim. E cada experiência me fortaleceu muito. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que conversaram comigo, que doaram
tempo, né, sentando e falando sobre as experiências da vida delas, e cada um desses relatos me fortaleceu demais nas decisões que eu passei a tomar. Logo de cara, eu decidi que eu não ficaria desesperada, que eu não chegaria acelerada, que eu precisava realmente ter um tempo de respirar, de entender sobre a economia, entender sobre as taxas que você paga aqui nos Estados Unidos, entender sobre o sistema de saúde, entender sobre trabalhos, entender sobre o país. Eu precisava desse tempo, inclusive para estudar inglês, porque eu cheguei aqui sem falar inglês, então eu precisava realmente desse tempo para me estruturar emocionalmente, porque eu sabia que estava longe da minha família. Inclusive, era a primeira vez que eu estava saindo literalmente de casa, né, para morar num outro país, então eu precisava desse fortalecimento das minhas emoções e também precisava entender sobre o país que eu iria morar. Lembrando que esse vídeo é um bate-papo sobre a minha vida, ele não tem nenhuma intenção de colocar uma cartilha do que você tem que fazer, dar opinião na sua história. Cada um tem que entender a sua história, tem que entender o seu caminho para fazer as melhores decisões aqui nos Estados Unidos. Apesar de todas as pressões, eu consegui entender que não tinha nada para acontecer rapidamente. Ou seja, eu entendi que eu não ia começar falando inglês em 1 mês, em 2 meses, que isso ia demorar, fazia parte de um processo. O inglês, ele não é algo que está ligado apenas ao idioma, a só falar. É uma questão cultural. As pessoas precisam entender que passar, né, entender cada vez que você entende mais da cultura, da história do país, você acaba mergulhando cada vez mais no idioma. Isso também te ajuda no processo. Ou seja, eu precisava de tempo, precisava estar com minha mente em paz para entender que eu iria passar pelo processo de aprendizado, que é um processo doloroso, não é um processo fácil, é estressante. Imagine que você vem de um país em que você tem toda a sua comunicação baseada em um idioma, né? No caso, português, a vida toda. Então, de uma hora para outra, você muda o seu idioma. Então, isso quer dizer que você vai ter que ter uma dedicação maior, mas também você tem que ter paciência para entender o processo e também para receber o aprendizado. Eu também descobri que não existe dinheiro fácil nos Estados Unidos. Parece até bobagem eu trazer isso para o vídeo, mas a verdade é que muitas pessoas até hoje imaginam que o fato de morar aqui nos Estados Unidos você já resolveu seus problemas financeiros, que o fato de você estar aqui no país parece que tem realmente uma árvore de dinheiro que você tem que comprar o telefone celular novo que acabou de ser lançado porque você mora aqui. Eu até brinco, né, quando algumas pessoas falam para mim: "Ah, mas você tem poder de compra". Aí eu: "Gente, vamos mudar poder de compra para poder de dívidas". Porque você não pode imaginar que só porque você está num país como esse, você tem que ter acesso a toda a tecnologia, ao carro novo, a marcas de luxo, bolsas, sapatos, roupas. Você só mudou de país. E você muda de país e você tem que entender na sua mentalidade que você está começando a sua vida. E começando a vida significa que você não vai fazer ostentação financeira com uma moeda que você ainda não entendeu como funciona. Como eu falei, cada pessoa tem que entender o seu momento na vida, cada pessoa tem que entender aquilo que faz sentido para a vida dela. Mas eu quis trazer esse assunto em um vídeo como esse, que é um vídeo que mostra a natureza, que é um vídeo que está em sintonia com a paz, com a gentileza, com o aconchego, com as bênçãos de Deus, para poder mostrar que existe um outro lado dos Estados Unidos que também deve ser falado, que é a pessoa que trabalha,
mas que focou na qualidade de vida, que focou naquilo que é mais importante, estar perto da sua família, aproveitar o seu dia a dia e focar também em cuidar da sua saúde física e mental. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi meio que um bate-papo, mas eu acho que é interessante, principalmente se você está pensando em morar fora do Brasil. Um beijo e até o próximo vídeo.